Passamos a apresentar O Mistério do Sobrado, de Júlio Carrara, baseado numa obra de Vera Lúcia Marinzec. Nunca pensei que ficar presa fosse tão ruim. Aqui estou condenada a não sair do lugar. Não gosto de viver aqui. Foi e está sendo o meu grande castigo. Não há castigo. Somos atraídos para lugares que fizemos por merecer. Ao errar, nos desarmonizamos, e é preciso nos harmonizarmos. Mas quando recusamos essas oportunidades, a dor vem nos ensinar. Pelo próprio bem de vocês, é necessário harmonizarem-se com as leis divinas. E você, Leucácio, não quer falar também? Vamos, fale. Está certo. Vou falar de mim. Nasci numa família honrada. Fui orgulhoso, arrogante, e meus pais me motivaram a ser assim. Sempre fui ótimo aluno, estudava muito e queria ser juiz. Me formei, comecei a trabalhar e continuei estudando. Conheci Eva, me casei e vieram os filhos. Prestei concurso para ser juiz e passei. Trabalhava muito, achando que resolvia tudo da melhor maneira possível. Embora amasse Eva, a minha maneira, e estivesse satisfeito com a família, tive algumas amantes. Com isso, eu passei a ter gastos extras e, para suprir essas necessidades, comecei a fazer pequenos favores que eram cobrados. Foram surgindo casos e eu, dando parecer para quem me desse dinheiro. No começo só condenava os culpados, mas depois... Um dia fui procurado por um senhor que foi direto ao assunto. Doutor Leucácio, estou aqui porque é o senhor que vai julgar o meu sobrinho. Ofereço-lhe uma boa quantia para que o senhor o absolva. Mas ele é culpado e eu não solto bandidos. Não? E quem é bandido para o senhor? Quem recebe dinheiro para mudar sentenças é honesto? Desculpe-me, mas tenho provas de que o senhor fez isso. Quer ver? Mostrou documentos, fotos em que eu recebia dinheiro. E ele, implacável, continuou. Isso não tem importância. Cada um ganha a vida como quer. Mas vamos começar de novo. O senhor aceita esta quantia para absolver meu sobrinho? Caso contrário, todo esse material será enviado por jornais. Foi então que percebi que estava nas mãos de bandidos. Fiz o que eles pediram. Fui criticado, tentei me defender, dizendo que não tinha provas contra o julgado e tudo mais. Houve também uma vez em que um rapaz foi preso por assassinato. Ele dizia ser inocente, mas havia muitas provas e testemunhas contra ele. Fui procurado por um advogado que defendia bandidos, que me ofereceu dinheiro para condená-lo. Aí tive a certeza de que ele era inocente, e mesmo assim o condenei. Nunca vou me esquecer do olhar daquele rapaz. Pedi transferência e vim para esta cidade. E logo que mudei, conheci Suelen, que estava numa encrenca. Me apaixonei por ela e a livrei da cadeia. Tentei ser honesto, mas voltei a cometer atrocidades. Também tinha motivos para ser assassinado, mas não sei quem foi. Se mandei alguém inocente para a prisão e se soltei culpados, são fatos de que me arrependo. E aqui estou, preso, sem as mínimas condições humanas. Preso por causa dos inocentes e no lugar dos culpados. Vocês dois não se lembram de Vanilda? Vanilda? Como sabe dela? Você sempre resmunga esse nome, Suelen. Vanilda era uma prostituta. Ela tinha uma amiga chamada Lili que engravidou. Sabendo que eu fazia abortos, Vanilda me procurou. Fui à casa de Lili com Vanilda. Mas algo saiu errado e Lili morreu depois do aborto. E o que aconteceu depois? Pus a culpa em Vanilda, que foi pra cadeia no meu lugar. Deixou que alguém fosse acusado em seu lugar?
Eleucácio me prometeu que ia ajudá-la e que não ficaria muito tempo presa. E aí, o que aconteceu com essa moça? Ela morreu na prisão. Ela não era bandida. Foi assassinada e eu me sinto culpado. Eu só aguardava um tempo para soltá-la e ia realmente fazer isso. Só que ela morreu antes. Fez-se um silêncio e Mary pensou que aquela quietude era assustadora. Orou pedindo ajuda. Teve medo de não saber como lidar com eles. E recebeu pensamentos de incentivo de Alfredo. Mary, você está indo bem. Eles anseiam por falar, desabafar. Escute-os e saberá aconselhá-los e orientá-los. E Mary indaga em pensamento. Mas eles estão falando de fatos íntimos. Será que devo escutá-los? Sim, minha querida, deve. São eles que os incomodam. Melhorarão ao falar e por ter quem os ouça. É melhor continuarmos conversando. Bom, vou falar um pouco de mim. Era muito jovem quando me envolvi com uma garota. Ela engravidou e não quis casar com ela. Mas nós tivemos o nosso filho. Cuidei dele dando dinheiro a ela todo mês. Certa noite, durante um baile, briguei com um cara por causa de uma garota. Fiquei sabendo que ele queria me matar e passei a sair armado com um punhal. Quando nos encontramos novamente, depois de bater muito nele, peguei o punhal e o matei. Temendo represálias, fugi para outra cidade. Foi nesse tempo que conheci Maria Goretti e nos apaixonamos. Então tivemos a ideia de abrir um bordel. Tivemos um bom lucro. Pagava a uns policiais para não ser importunado. Nisso ia boa parte dos nossos lucros. Mas fazia parte do jogo. Cometi tantas coisas erradas e quando fui fazer algo inocente, fui morto. O que você estava procurando na casa de minha tia? Fui lá por causa dos selos. Sempre gostei de selos e os colecionava. Deveria ter escutado Maria Goretti, que me disse que aquele dia estava com uma intuição de que algo ruim ia acontecer. E você não me deu atenção. Pensei que se algo fosse acontecer, seria à noite no bar. Até tinha tomado algumas providências. Alertei os empregados, conversei com as meninas, dei-lhes dinheiro para agradá-las. E você sabe quem nos matou? Não conhecia o homem, mas parece ter sido algum assassino de aluguel. Deve ter sido alguém que estava querendo te matar, te encontrou, te matou e sobrou para nós. Não se esqueça que o assassino buscou Eleucácio com Sueli no interior da casa e os trouxe para a sala. Reuniu todos e nos matou. Depois permanecemos os 7 aqui neste local. Isso deixa claro que não há inocentes entre nós. Senão, ao desencarnar, teria ido para outro lugar. Depois, se quisessem só matar a mim ou a Maria Goretti, era bem mais fácil fazer isso no bordel. Acho que morri de bobeira, porque estava lá na hora errada. Mas não foi inocente. Não. E tinha motivos para ser morto. Sou um assassino. Estou com vontade de falar. Acho que se fizer isso vou tirar um peso de mim. Nunca matei, não abortei porque não fiquei grávida, mas tirei sonhos de jovens. Desde pequena eu tinha intuições. Em casa, todos se acostumaram com isso. Dizia, tal pessoa vai chegar. E não dava outra. Nunca liguei para isso, nem procurei saber por que tinha essas intuições. Era a segunda filha de 8 irmãos. Meu pai era um bruto. Odiei-o por muito tempo. Vivíamos miseravelmente, mas meus pais se amavam. Embora passassem por muitas dificuldades, eram unidos. Morávamos num casebre de 1 cômodo. Eu estava com 13 anos quando minha mãe ficou doente. Meu pai levou ela ao médico, que atendia de graça, mas não tinha dinheiro para comprar os remédios. E se ela não se tratasse, podia morrer. Aí meu pai me chamou. Maria Goretti,
Precisamos de dinheiro para os remédios da sua mãe. Vou te levar para a estrada para que se deite com um homem. Não quero. Você não tem escolha. Como a sua primeira vez, vou ganhar um bom dinheiro. E não deve chorar, entendeu? Por nada. Se você chorar, vou te bater tanto que vai ficar uma semana mergulhado nessa moda. Fomos para a estrada. Era uma rodovia em que trafegavam caminhões de transporte de carga. À noite, os caminhoneiros costumavam parar num pequeno bar para pernoitar. Meu pai negociou com um deles e fui para o caminhão. Foi terrível. Queria morrer e teria matado aquele homem se tivesse como. Arrasada, machucada, fui para casa com meu pai e ele teve dinheiro para comprar os remédios. E ele passou a me levar para a estrada todos os dias. Achava ruim ter de ir, mas ia com medo de meu pai e de suas ameaças. Então decidi fugir. Um dia havia mais caminhões parados. Entrei num deles e pedi ao caminhoneiro: "O senhor me levaria embora daqui? Meus pais me venderam para aquele velho que me traz e me obriga a fazer isso. Quero me livrar dele e voltar para minha família." Menti, porque se dissesse que era meu pai, o motorista não ia querer me levar. Para onde quer ir? Para qualquer lugar, desde que seja longe. Depois dou um jeito de ir para casa. Está bem, eu levo você. Mas como vai fazer para fugir? Vou descer e finjo que vou entrar em outro caminhão. Venho escondido para cá e partimos. Tudo bem. Ao sair do caminhão, fiz sinal para meu pai dizendo que ia entrar em outro. Ele concordou. Fiz que entrei e, agachada, voltei para o caminhão em que estava e me agachei. O motorista ligou o caminhão e partiu. Fiquei aliviada, mas estava só com a roupa do corpo e sem dinheiro. Rodamos muito. Andamos por 3 dias. Ao chegar num posto de gasolina, ele me disse: "Agora, Maria Gorete, você fica aqui. Estou perto de casa e não posso te levar mais. Sou casado." Obrigada, você me ajudou muito. Nunca tinha visto uma cidade. Estranhei e andei por muito tempo. Estava com fome e parei e pensei: vou arrumar trabalho. Puxa, Maria Gorete, que vida difícil a sua. Tudo isso que você sofreu deve ter sido reação de suas ações anteriores. Só não entendo o porquê de você estar aqui. Pois logo vai entender. Eu estava faminta e não sabia o que fazer. Então, uma moça muito enfeitada se aproximou de mim. O que uma moça tão bonita está fazendo aqui, sozinha e tão triste? Contei a essa moça a verdade. Venha comigo. Também sou uma prostituta. Faço por gosto o que seu pai te obrigava a fazer. Ganho bem. E você poderá ganhar também. É jovem, bonita e tem experiência. Embora não quisesse ser uma prostituta, fui com ela. O dono do bordel me aceitou e me tornei uma de suas garotas. Não passei mais privações. Só que me tornei revoltada, não fiz amizades, conversava pouco, aprendi a ser cínica e tirar vantagem. E quando encontrei Benedito, vi uma possibilidade de deixar aquela vida e assim fiz. Então tive a ideia de ter um bordel. Sim, porque conhecia bem como funcionava um bordel. Eram eles os donos que ganhavam dinheiro. Com tudo planejado, montamos um. Mas para termos garotas, oferecíamos empregos vantajosos e fazíamos com que elas ficassem nos devendo dinheiro. Assim as mantínhamos presas e vigiadas. Eu buscava meninas nas estradas, ensinava-as a evitar gravidez. Mas quando uma delas ficava grávida, logo que começava a aparecer a barriga, mandava-a embora. Não tinha dó delas? Pensava, se passei por tudo isso, por que não as outras passarem também? Seu pai fez isso com você, que sofreu. E quando pôde, fez a mesma coisa com as outras garotas.
Acho que errei mais por isso. As garotas sofreram com minhas maldades. Às vezes, Benedito tinha dó de uma delas e queria ajudar, e eu não deixava, até brigávamos. E para fazer tudo isso, ter a casa em funcionamento, pagávamos a policiais. Não teve vergonha de fazer isso com as meninas? Não tive. Às vezes justificava colocando a culpa nelas, dizia: quem mandou ir atrás de facilidades? Acho que qualquer uma das meninas que enganei poderia ter me matado. Mas não vejo como e por que teriam feito isso no sobrado e junto de vocês. Maria Gorete e Benedito, vocês se lembram de Lúcia? Uma garota que esteve com vocês? Foi uma garota que pensou que ia ter um emprego e que ia ganhar muito dinheiro. Era rebelde e Maria Gorete teve que lhe dar uma lição. É verdade. Lúcia não aceitou a vida que levava, quis fugir e ficou de castigo. Aí teve a infeliz ideia de colocar fogo no quarto. Apagamos o incêndio, mas tive um grande prejuízo. Mandei surrá-la, só que Célio exagerou. Ela bateu com a cabeça na quina da mesa e ficou em estado grave. Soubemos que ficou débil mental. Penso às vezes em Lúcia e gostaria de saber como ela está, se sarou. Sente remorso pelo que fez a essa garota? Sinto. Eu também sinto. Às vezes a figura de Lúcia vem à minha mente toda machucada, com os olhos parados e abobados. Penso muito em minha vida. Aqui não faço outra coisa e imagino que eu poderia ter agido diferente. Mas o que fiz está feito e as consequências estão aqui. Estou presa neste local horrível e sofrendo muito. Acho que isso nunca vai acabar. Maria Gorete e Benedito, vocês se lembram de Lúcia? Uma garota que esteve com vocês? Foi uma garota que pensou que ia ter um emprego e que ia ganhar muito dinheiro. Era rebelde e Maria Gorete teve que lhe dar uma lição. É verdade. Lúcia não aceitou a vida que levava, quis fugir e ficou de castigo. Aí teve a infeliz ideia de colocar fogo no quarto. Apagamos o incêndio, mas tive um grande prejuízo. Mandei surrá-la, só que Célio exagerou. Ela bateu com a cabeça na quina da mesa e ficou em estado grave. Soubemos que ficou débil mental. Penso às vezes em Lúcia e gostaria de saber como ela está, se sarou. Sente remorso pelo que fez a essa garota? Sinto. Eu também sinto. Às vezes a figura de Lúcia vem à minha mente toda machucada, com os olhos parados e abobados. Penso muito em minha vida. Aqui não faço outra coisa e imagino que eu poderia ter agido diferente. Mas o que fiz está feito e as consequências estão aqui. Estou presa neste local horrível e sofrendo muito. Acho que isso nunca vai acabar. Ademir, Armando, não querem falar de vocês? Eu não gostaria. Não me sinto à vontade, mas ao mesmo tempo acho que preciso falar. Talvez eu melhore, porque necessito pedir perdão. E você, Armando, foi o culpado mais do que eu. Você me incentivou ao erro. Não me coloque a culpa. Não te obriguei a nada. Fez porque quis. Tem razão. É mais fácil colocar a culpa nos outros. Você me incentivou, mas fiz porque quis. Tinha tudo para seguir o caminho certo. Família estruturada, fui um filho amado. Meus pais fizeram o que podiam por mim e pelos meus irmãos. Não estudei mais porque não quis, porque queria casar. Estava apaixonado por uma mulher encantadora e boa. Casei e era feliz. Às vezes penso que poderia me justificar e dizer que não sabia o que fazia, mas sabia sim. Acho que todos nós sabemos quando erramos. Vou falar o que fiz. Quando comecei a trabalhar para o Armando, que agora é um companheiro de infortúnio e por isso não o chamo mais de senhor, logo percebi que ele não era honesto nem trabalhador. Não venha com ofensas. Não estou ofendendo? Está bem. Não fui honesto. Pode continuar. Sei que deveria ter saído daquele trabalho. Mas o emprego estava difícil, eu não queria ficar desempregado e achei que poderia conviver bem com o meu patrão e continuar sendo bom. Fazia meu trabalho do melhor modo possível.
e acabei não resistindo aos incentivos de Armando para fazer determinados trabalhos. Assim, comecei a fazer extras e ganhava relativamente bem por eles. E tentei justificar como a gente arruma justificativa quando quer. É para o bem da minha família, pensava. Só que o bem dos meus nem sempre resultava no bem de outros. Armando tinha uma pequena indústria que não dava lucro, era só fachada, para ter um local onde dizia trabalhar e ter dinheiro. Ele era um cobrador de dívidas. Cobrava porcentagens do que recebia e eu comecei a ajudá-lo. Ia até as pessoas e as ameaçava. Se tivesse ficado só nas ameaças, tudo bem, mas cumpria as ameaças. Surrei muitas pessoas, quebrei objetos delas, destruí sem deixar provas. Mas de alguns casos recordo com mais remorso. Um deles é o de uma senhora viúva que teve que tirar o filho da escola para pagar os juros exorbitantes. Outro é o de um senhor que, após uma surra, sentiu-se tão humilhado que se suicidou. E outro, bem, este é o mais triste. Por ordens de Armando e por muito dinheiro, provoquei um acidente e uma pessoa morreu. Você matou uma pessoa? Matei. A intenção era matar e fiz de forma que não fosse descoberto e não fui. Matei uma pessoa que nem conhecia. E o retorno veio depressa. Fui morto e não só isso. Ainda vim para esse lugar horroroso. Agora, fale você, Armando. Diga-nos por que me pagou para matar uma pessoa. Não quero. Não vou falar nada. Tem razão. Devo lhes contar o que fiz quando encarnado. Aqui ninguém teve uma vida digna. E se estamos querendo saber quem nos matou e por quê, devo continuar a conversa e falar de mim. Depois, quem de vocês vai me criticar? Minha família era pequena. Meu pai só tinha uma irmã, tia Zefa, que era casada e só tinha uma filha, Julieta. O marido de tia Zefa, tio Adalto, estava sempre me chamando a atenção e quando ele desencarnou, ficou mais fácil para lidar com a titia e tirar dinheiro dela. Bem, ela me tirava dos apertos pelos quais passava. É por isso que não me conformo com o fato de ela estar aqui. Sempre foi boa, me ajudou muito e ajudou outras pessoas também. Minha primeira esposa queria que eu me tornasse uma pessoa boa. Nós nos separamos e deixei minha filha Érica com ela. Casei novamente com Magali e tivemos 2 filhos. Quando Julieta morreu, passei a cuidar da titia. Embora gostasse dela, não fazia por sentimento, mas com interesse de ficar com a fortuna dela. E aconteceu o acidente, não aconteceu, Armando? De que Ademir falou? Aconteceu. Planejei e matamos uma jovem. Conte para mim, Armando. Como vocês mataram minha Julieta? A senhora sabia que fomos nós? Sim, sabia. Por Deus, me perdoe, Zefa. Tenha piedade e diga que me perdoa. Não posso olhar para a senhora. Nunca pude. Pode olhar para mim, Ademir. E deixe para pedir perdão depois. Agora fale você, Armando. O que fez para minha Julieta? Estava interessado na fortuna de minha tia, mas havia Julieta, que ia herdar tudo. Quando ela arrumou um namorado, decidi agir. Entendi que se ela morresse, seria eu o herdeiro, como o único parente. Planejei bem todos os detalhes e foi o que fiz. Com a ajuda de Ademir, matei minha prima. Fiz tudo bem feito. Segui Julieta por 2 meses e vi que ela voltava sozinha nas quartas-feiras à noite do conservatório de música, pois o noivo tinha aulas em outro local. Julieta não dirigia bem e seria fácil provocar um acidente. Quase no horário dela sair e voltar para casa, eu lhe telefonei. Julieta, tia Zefa sofreu um acidente. Ela está no hospital e eu estou com ela. Não se afobe, não é nada grave. Venha para cá, mas venha rápido.
Conhecia minha prima e sabia que viria rápido, mas mesmo assim recomendei que viesse sozinha. E Julieta, como sempre obediente, veio só. A estrada para chegar à cidade vizinha tinha muitas curvas por contornar montanhas e muitos precipícios. E foi numa dessas curvas que Ademir esperou Julieta com a caminhonete. Emparelhou com ela, empurrou e jogou seu carro para fora da estrada. Julieta se apavorou e seu carro caiu no precipício. Nunca consegui entender o que Julieta estava fazendo naquela estrada sozinha. Agora entendo. Ela sofreu. Me responda, Ademir. Ela sofreu. Não, Zefa. Julieta teve morte instantânea. Zefa enxugou o rosto com a mão, deu um suspiro e vários outros foram ouvidos. Mary sentiu-se fraca e, novamente, ouviu a voz tranquila de Alfredo. Calma, Mary. Que o arrependimento deles os faça se modificar. Você, Armando, foi o pior de todos nós. Disse que sua tia era boa, que ajudava você. Fazer mal a quem odiamos até dá para entender. Mas prejudicar a quem nos quer bem e fez muito por nós é maldade demais. Desculpe, Armando, estou te julgando. Quem sou eu para fazer isso? Sou assassina como você. Você disse bem, Suelen. Não nos cabe julgar ninguém. Armando foi ingrato e reconheceu seu erro. É verdade. Reconheço meu grande erro. Se voltar a viver junto com a tia Zefa, serei um escravo dela. Eu não quero isso. Não me importo mais com sua ingratidão. Já fiquei sentida, agora te compreendo. Se eu puder escolher, não quero nem você nem Ademir perto de mim. Mas não os quero mal. Que bandos somos nós? Tivemos todos os motivos para sermos mortos. Mas falamos e ainda não sabemos quem nos assassinou e por qual dos nossos erros. É verdade. Eu, como juiz acostumado a julgar crimes, não faço ideia do que ocorreu. Será que não vamos saber nunca? Lembro a vocês que falta a Zefa falar. Deixa minha tia. Ela já sofreu muito. Titia, eu sofreria em seu lugar. Eu mereço. A senhora não. Não, Armando. No plano espiritual não há injustiças. Muitas vezes se pensa que não são justos certos acontecimentos. Mas basta analisarmos com frieza e entenderemos que não há injustiças nem no plano físico. É triste escutar tudo isso. Somos todos culpados. Vamos tentar lembrar para esclarecer o que fomos fazer na casa de Zefa naquela noite. Eu fui me encontrar com Eleocácio. E eu com você, é óbvio. E eu fui ver os selos. Fui lá naquela noite acompanhando Benedito. Fui fazer um trabalho para a titia, num favor a ela. Eu acompanhei Armando. Tudo simples demais. Talvez seja por isso que esteja tão complicado. Falta você, Zefa. Não quer também desabafar? Todos se sentiram melhor quando falaram de si. Isso é verdade. Eu me senti bem melhor depois que compartilhei meus sofrimentos íntimos e também gostei de escutar. Me fez bem. Afinal, estamos juntos há tantos anos e devemos ser mais que companheiros de infortúnios. Devemos ser amigos. Estão certos. É justo que eu fale. Vocês precisam saber de mim. Falta você, Zefa. Não quer também desabafar? Todos se sentiram melhor quando falaram de si. Isso é verdade. Eu me senti bem melhor depois que compartilhei meus sofrimentos íntimos e também gostei de escutar. Me fez bem. Afinal, estamos juntos há tantos anos e devemos ser mais que companheiros de infortúnios. Devemos ser amigos. Estão certos. É justo que eu fale. Vocês precisam saber de mim. Meus pais morreram cedo num acidente de trem. Só tinha um irmão que era como um pai para mim. Me amparou com todo o carinho e atenção. Conheci Adalto numa feira.
Embora o achasse um tanto estranho e feio, começamos a namorar. Ele morava num quartinho e tinha poucas roupas. Tive dó dele e o ajudei. Adalto era pobre, mas muito trabalhador. Meu irmão no começo não queria que a gente namorasse, mas acabou concordando. Pouco tempo depois, nos casamos. Alguns anos depois, já tínhamos alguns imóveis e desejava mais que tudo ter filhos. Fui a um médico, escondido de Adalto, e ele não encontrou nada de errado em mim. Disse que talvez meu marido fosse estéril. Pensei até em adotar uma criança, mas Adalto não se animou. Então, tive uma ideia. Resolvi trair meu marido para engravidar. Adalto ia viajar a negócio para uma cidade do litoral, onde existia um porto. Insisti para ir com ele e acabei indo. Enquanto ele trabalhava, eu ficava no hotel. Saí disposta a encontrar alguém. Foi assim que conheci um marinheiro. Saí com ele durante 3 dias. Depois que ele partiu, Adalto e eu voltamos para casa e acabei engravidando. Contei para Adalto da gravidez e, quando Julieta nasceu, ficou feliz como qualquer pai. E muitos anos depois, numa conversa, ele comentou que a tal doença que teve tinha deixado ele estéril. Hoje sei que Adalto soube da traição, mas ele teve medo de me perder e resolveu aceitar o filho que eu esperava como se fosse dele. Sou grata a ele por isso. Essa traição foi sempre um segredo meu. É a primeira vez que falo desse assunto. Meu irmão e minha cunhada desencarnaram e eu senti muito. Por mais que aconselhássemos Armando, ele logo acabou com toda a pequena fortuna que meu irmão com tanto trabalho lhe deixou. Adalto me preveniu sobre Armando. Minha querida, sei que ama seu sobrinho, mas você deve ver nele seus defeitos que são graves. Ele faz negócios um tanto suspeitos e acabou em pouco tempo com toda a herança dos pais. Não quero criticá-la, mas você o tem ajudado muito. Cuidado para não se arrepender mais tarde. E Julieta dava razão ao pai. Mamãe, papai tem razão. Meu primo é um mau caráter. Não gosto dele e acho que Armando ainda vai aprontar conosco. Sei lidar com ele. Depois que meu irmão e cunhada faleceram, sinto-me responsável por ele, como o pai dele foi por mim. Mas é diferente. Você na época era pequena e Armando é um adulto desajuizado. E eu o via como um menino sem juízo que precisava de proteção. Meu marido ficou doente, sua enfermidade era grave e nós duas nos desdobramos em cuidados. Ele, preocupado conosco, teve o cuidado de aplicar sua fortuna em bens, como imóveis, para que não corrêssemos riscos nem tivéssemos muito trabalho. Dividiu tudo para mim e Julieta. Ele ficou de cama por meses e desencarnou. Sentimos muito e choramos unidas, mas a vida continuou e passei a me dedicar a Julieta. Às vezes discutíamos porque eu queria que ela fosse diferente. E foi Marinha, a minha empregada, que me fez compreender. Dona Zefa, Julieta é uma pessoa especial. Não brigue com ela. Deixe-a ser como ela é. A senhora tem um tesouro por filha e não vê isso. Compreendi. E quando aceitei do jeito que ela era, não brigamos mais. E continuava dando dinheiro ao Armando, às vezes escondido de minha filha. Era meu único sobrinho e eu achava que ele me queria bem. Fiquei animada quando Julieta me contou que estava namorando. Mas quando conheci Ricardo, fiquei decepcionada. Porém, logo entendi. Os dois pareciam ter sido feitos um para o outro. Ricardo também era feio, desajeitado, e os dois tinham gostos iguais. Ele era professor de música e, como ela, gostava de ler. Iam muito ao teatro e às vezes eu ia com eles. Conformei-me vendo-a feliz e me pus a fazer planos com os netos que certamente viriam. Conversamos. Eles se casariam logo e morariam comigo. Não necessitariam se preocupar com dinheiro e poderiam continuar com a música ou se dar ao luxo de serem músicos, embora nenhum deles tivesse talento. Foi então que aconteceu o acidente. Pensei que fosse morrer.
Senti uma dor tão grande ao saber que minha Julieta havia falecido. Foram Armando e Magali que vieram me acordar e me dar a notícia. Eles fizeram tudo para suavizar o trauma. A polícia havia avisado meu sobrinho porque tinham achado o carro caído com ela morta dentro. Lembro bem de cada detalhe. Naquela noite, Julieta se atrasou. Pensei que tivesse saído com o noivo e fui dormir. Acordei com Armando me chamando. Levantei aflita, olhei no relógio, eram 2h40 da madrugada. Entrei no quarto de minha filha chamando-a. Julieta! Parece que Armando está aí fora me chamando. Levante! Venha comigo ver o que ele quer, Julieta! Ela não estava no quarto. Sua cama estava arrumada. Desci as escadas afobada, abri a porta, corri para o portão e ao ver Armando e Magali senti que algo sério tinha acontecido. Foi muito triste o velório. Não me conformava, não queria acreditar e queria ter morrido junto. Armando e Magali foram prestativos. Me levaram ao médico, ele comprou os remédios. Ricardo sofreu muito. Ele amava realmente Julieta. Nós dois, por mais que pensássemos, não conseguíamos entender como e por que Julieta estava naquela estrada. O tempo passou devagar. Minha vida perdeu o sentido. Não achava graça em nada. Armando continuou me levando ao médico, comprando meus remédios e fazendo tudo o que eu precisava. Eu lhe dava muito dinheiro e nem me preocupava com o que ele fazia com ele. Não necessitava de muito para viver e depois ele seria meu herdeiro e achava certo ajudá-lo. Estava um pouco esquecida, com a pressão arterial alta e não gostava de fazer regime. Marinha, a empregada, era minha companheira. Cuidava bem de mim e eu auxiliava muito. Ia muito ao cemitério. Com essas visitas fiz amizade com 2 senhoras que tinham os mesmos sofrimentos que eu. Conversávamos muito, nos lamentávamos. Nós nos tornamos amigas mesmo. Eu gostava delas e elas de mim. Elas também iam ao cemitério chorar seus mortos e muitas vezes ficávamos horas conversando. Posso entrar? Um, 2, 8. Por que 8? Se foram 7 os assassinados, vocês não são os mortos do sobrado da Rua Curva? O senhor, digo, você não é o delegado Cássio? O famoso corrupto da cidade? Veja bem como fala. Não mesmo? Não creio que aqui ainda mande em alguém ou em alguma coisa. Lembro que você me extorquia dinheiro. Foram muitas as vezes que lhe paguei para continuar com minhas atividades. Como sei também que você fazia isso com muitas outras pessoas. E este lugar é o certo para os corruptos. O que está fazendo aqui? O que quer? Deixe ver se é certo. Você é Josefina, a dona do sobrado. O juiz, a amante, o mal afamado sobrinho e seu empregado Ademir, cuja família me incomodou para que encontrasse o assassino. E os donos do bordel. E você? Quem é? Eu sou uma trabalhadora do bem e estou aqui para ajudá-los. Para ajudá-los tem que ficar aqui? Não é nada agradável este lugar. Calma lá. Primeiro nos diga, quem é você? E realmente é o delegado ou foi? Depois nos diga o que veio fazer aqui. Você está sendo inconveniente. Pensei que fosse encontrá-los perturbados, dementes, mas vejo que estão bem lúcidos, conversam bem, estou estranhando. Por que estão assim? Perguntamos primeiro. Mas você tem razão. Com a presença da Mary, estamos ou ficamos melhores. Mas já estivemos muito perturbados. Agora nos responda. Por que entrou aqui como se fosse o dono do pedaço? Sou o delegado Cássio. Ou melhor, fui. Hoje sou o delega, ou delegadozinho, como me chamam. Para responder a tudo que me perguntou, preciso de tempo. Temos todo o tempo que quiser. Não saímos daqui mesmo? Gostaria de saber o que faz aqui. Se Mary permitir, gostaria de ouvi-lo. Você cuidou do nosso caso? Sabe quem foi que nos assassinou? Vim aqui na esperança de saber quem os assassinou. Vocês devem saber, não é? Não sabemos. É impossível. Como foram mortos e não sabem? Realmente não sabemos.
Todos nós vimos um desconhecido que atirou sem falar nada. Ninguém aqui lembra de tê-lo visto antes. Não sabemos quem é. Um matador de aluguel. Só pode ser. Mas por quê? Quem mandou? Quem? O Mistério do Sobrado. Minissérie de Júlio Carrara, baseado numa obra de Vera Lúcia Marinzec.